bem? Eu sou a André do Rosário, estou em casa e olhei aqui nos meus livros, pensei, que história eu vou contar hoje? Eu lembrei de uma história que é muito legal. A história dos 3 porquinhos. Você conhece? Será que conhece mesmo? Eu também achei que conhecia a história dos 3 porquinhos, mas eu fiquei conhecendo hoje a verdadeira história dos 3 porquinhos. Quer saber qual é? Eu vou te mostrar. A verdadeira história dos 3 porquinhos. Tal como foi contada por John Ezeska e ilustrada por Lani Smith. Não sei se falei o nome certo do autor, mas olha só como é difícil. Você consegue falar? Se você conseguir, manda para mim, porque é bem difícil. Bom, então eu vou te contar qual é a história. A verdadeira história dos 3 porquinhos. Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos 3 porquinhos. Ou, pelo menos, acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque nunca, ninguém jamais ouviu o meu lado da história. Eu sou o lobo. Alexander T. Lobo. Mas podem me chamar de Alex. Eu não sei como começou toda essa história de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa da nossa alimentação. Eu não tenho culpa se os lobos gostam de comer bichos engraçadinhos, como coelhinhos e porquinhos. É apenas o nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem também uma gracinha, você também seria chamado de mau. Mas, como eu estava dizendo, toda essa história de lobo mau está errado. A história, a verdadeira história, é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. Esta é a verdadeira história. No tempo do Era uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e amada vovozinha. Mas eu estava um pouco resfriado e estava espirrando um pouco. E eu fiquei sem açúcar. Então, eu fui, resolvi ir até a casa do meu vizinho,
pedir uma xícara de açúcar emprestada. Mas, assim, agora, esse meu vizinho, ele era um porco e não era muito inteligente. Não era. Porque vocês acreditam que ele construiu uma casa de palha? Dá para acreditar? Quem tem a cabeça no lugar constrói uma casa de palha? Pois ele construiu. Não era muito inteligente. Pois bem, assim que eu cheguei lá, bati na porta. Porque, é claro, eu não sou de ir chegando assim na casa dos outros. Então, eu bati delicadamente. Seu porco! Porquinho! Porquinho! Ninguém respondeu. Logo que eu bati na porta, a porta caiu. Caiu. Eu já estava a ponto de ir embora, sem o açúcar, para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Quando eu senti uma coceira no meu nariz e senti um espirro vindo. Eu senti então que eu estava inflando. Então, eu inflei e bufei. Atchim! E voou palha para todo lado. Isso que aconteceu. A casa desmoronou inteirinha e bem no meio do monte da palha estava o porquinho. Mortinho da Silva. Ele estava em casa o tempo todo. Por que não atendeu a porta? Então, seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado em meio àquela palha toda. Então, eu comi. Imagine o porquinho assim como se ele fosse um grande cheeseburger ali, dando sopa. Eu comi. Bom, eu estava me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha a xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Então, eu fui no outro vizinho, que era irmão do primeiro. Era um porco também, mas era um pouco mais inteligente. Esse tinha construído uma casa de lenha. Então, eu chamei. Toquei na campainha dessa vez para evitar outro, desastre. Eu toquei na campainha. Blim blom, blim blom. E chamei. Seu porco! Seu porco! E lá de dentro escutei uma voz que disse assim: vai embora! Vai
Vai embora, lobo! Aqui você não pode entrar. Eu já estava quase indo embora. Quando eu estava quase pegando assim na maçaneta, senti um espirro vindo. Então eu inflei e bufei. Atchim! Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou todinha, igualzinha a do irmão dele. Quando a poeira baixou, lá estava o segundo porquinho, mortinho da Silva. Palavra de honra. Na certa, você sabe que comida estraga se ficar assim abandonada ao relento. Então, eu fiz a única coisa que poderia ter sido feita. Jantei de novo. Era como repetir um prato. Eu já estava começando a me sentir tremendamente empanturrado. Mas já estava ficando um pouco melhor do resfriado. Mas ainda não conseguira a xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Então, eu fui no próximo vizinho. Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo porquinho, mas devia ser o crânio da família, pois tinha construído uma casa de tijolos. Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu. Então chamei: Senhor porco! Senhor porco! Senhor porco! E sabem o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Cai fora daqui, lobo! Não me amole mais! E venham me acusar de grosseria. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar e não ia me arrumar uma xicrinha de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha? Que porco! Eu já estava quase indo embora para fazer um cartão de aniversário em vez de um bolo, quando eu senti um espirro vindo. Então, eu comecei a inflar. Eu inflei. Eu bufei. E espirrei de novo. Então, o terceiro porquinho falou: e a sua vovozinha que vá às favas. Sabe, geralmente eu sou um lobo bonzinho. Mas quando alguém fala desse jeito,
da minha vovozinha, daí eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, sim, porque teve polícia. Quando a polícia chegou, eu estava tentando arrebentar a porta daquele porco. E o tempo todo eu estava inflando e bufando e espirrando e fazendo uma barulheira. O resto, como dizem, é história. Os repórteres descobriram. Sim, teve repórter. Os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros 2 porcos e acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. E então resolveram enfeitar e exageraram com todo esse negócio de vou bufar, vou soprar e vou derrubar a sua casa. E fizeram de mim o lobo mau. É isso aí. Essa é a verdadeira história. Eu fui vítima de uma armação. Mas talvez você possa me emprestar uma xícara de açúcar. E então, gostou da história? Gostou de conhecer a versão da história dos 3 porquinhos contada pelo lobo? Diz o lobo que essa é a verdadeira história dos 3 porquinhos. E agora me diz, e você vai ter coragem de emprestar uma xícara de açúcar para o lobo fazer o bolo de aniversário da sua querida e amada vovozinha? Se sim ou se não, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou amar ler as suas respostas. Quero te dizer que essa história entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser ou souber, que conte outra. Gratidão pelo seu tempo.